E já entrando nesse papo, me conta um pouquinho como Cobugiba entrou nessa onda do palhaço, de levar alegria para as pessoas, etc. Me fala um pouquinho. Você viu que eu já joguei a bola pra você, né? Só fiquei esperando o toque. Essa. Quase um jogo de vôlei, né? Jogo de vôlei. Cara, putz, a minha história é bem interessante. Eu tô até escrevendo um livro, dei uma parada aí nesses últimos anos, aí fazem uns 2 anos que eu parei, mas ele tá bem, com bastante corpo nele ali. Bom, eu vim do mercado financeiro. Legal. Eu trabalhava no mercado financeiro, trabalhava também numa empresa de automação comercial. Naquela época você trabalhava em 2, 3 empregos, dava para trabalhar, né? E, enfim, comecei a trabalhar no mercado financeiro e era gerente geral de uma empresa de automação comercial. E aí, num determinado momento, eu falo que eu sou o precursor da síndrome do pânico, não tinha nem o nome ainda. O que acabou acontecendo? Eu estava nesse trabalho, a minha sogra, ela passou mal, e aí eu fui visitar em Santos. Ela estava lá internada no hospital. E aí, quando eu fui para lá, eu comecei a passar mal, senti taquicardia, umas coisas estranhas. E já fazia uns 7 anos que eu não tirava férias. Era o braço direito da empresa lá, do diretor. Abaixo do diretor era eu que respondia por mais de 60 funcionários, cuidava de importação e exportação. Aí, de repente, eu parei o carro numa das saídas ali perto da Imigrantes. Eu falei, meu, não tô legal. Comecei a transpirar, comecei a passar mal. Eu falei, acho que eu vou morrer. Bom, resumindo a história, cheguei lá no hospital. A hora que eu tava lá esperando, porque a minha sogra estava na UTI, era uma pessoa só por vez, e eu ia subir para ver, que ela queria me ver. Quando eu tava ali esperando, de repente começou a me dar uma tontura. Eu falei, putz, eu acho que eu vou desmaiar. Aí tava passando um médico, eu falei, não, eu vou esperar uma loira. Aí veio Mas, cara, veio uma enfermeira depois disso. Eu falei, não. E aí eu desmaiei. Quando eu acordei na mão desse médico que estava passando. Não acordou na mão da loira. Não acordei na mão da loira. E aí eu tava numa enfermaria. E aí ele falou, o que está acontecendo com você? Eu falei, pô, se ele não sabe, imagina, né? Aí eu falei para ele que tinha visitado a minha sogra e tal. Ele falou para mim, você está passando por uma fase muito difícil e tal? Eu falei, pô, todo mundo, né? Nervoso, estresse e tal. Ele falou, olha, não tem nem nomenclatura, mas acho que isso vai ser chamado síndrome do pânico. Na hora, quem entrou em pânico fui eu. Eu falei, meu, vou morrer quando? Eu falei para ele. Ele falou, não, calma, vai ser uma doença do século, tal. Eu estou falando isso há mais de 25 anos atrás. Aí ele virou e falou para mim isso, ele falou, fica tranquilo, você vai ter que pedir licença da empresa e tal. Bom, enfim, aí eu pedi licença da empresa, quando eu voltei eu fui mandado embora, porque o chefe falou que eu não estava bem e que eu não servia mais, que eu estava podre. Falou assim para mim. Naquela época você podia mandar embora o cara, né? E aí eu sou grato a ele até hoje, porque eu já fazia, desde os meus 14 anos, eu faço trabalho social, que para minha vida faz todo sentido pensar no outro. Eu não vejo sentido eu estar nessa vida e não pensar no outro. Não me cabe isso. E aí eu peguei e já estava fazendo esse trabalho social, aí tinha dado uma parada devido a esse problema aí, e aí eu me indicaram um curso de palhaço. Pô, vai fazer, eu morava ali na região da Vila Madalena, nasci ali, vai fazer um curso ali de palhaço e tal. Quando eu fiz e saí ali, eu falei, putz, olhava para o céu, às vezes parece que eu estou vendo a cena. Foi uma terça-feira. Eu olhei e falei, meu, é isso que eu quero para minha vida. Quando eu cheguei em casa e falei isso, na época, minha ex-mulher ligou para minha família e falou, nossa, ele piorou. Porque eu queria abandonar tudo para virar palhaço, eu ganhava bem e tal. Enfim, e aí foi isso que eu fui fazer. Comecei a estudar, fiz uns cursos fora do país, peguei a grana, investi um pouco em mim, na minha carreira, no meu trabalho. Paralelo a isso, eu fui cuidando da minha saúde, fui entendendo o que estava acontecendo comigo, essa relação da saúde, do bem-estar, porque eu não tirava férias, eu só trabalhava, então eu comecei a reavaliar isso. Isso para mim foi bem importante. E aí, a partir daí, eu comecei
a criar, e sou um dos fundadores com a minha ex-mulher, a Associação Amigos do Nariz Vermelho, onde eu escrevi um projeto, que chama-se um projeto Um Sorriso Enquanto Espera, e aí levamos lá para o Hospital das Clínicas, para quem não conhece, que fica aqui em São Paulo, é o maior hospital da América Latina, e aí o pessoal lá falou, olha, então vamos fazer o seguinte, a diretoria, vamos fazer 6 meses de teste. Eu falei, não, vamos fazer 3 meses, porque pode ser que eu não me habitue, não, enfim. É o primeiro projeto voltado para o idoso e para o colaborador. Na época não tinha, era só para criança. E aí fizemos, em 1 mês e meio eu fui chamado pela diretoria, eu falei, nossa, acho que fizemos alguma coisa errada, né? Aí eles viraram e falaram, a gente quer. E aí firmamos um contrato de voluntário, e era uma coisa que eu queria sempre que ficasse documentado que era voluntário. Então sai todo ano no Diário Oficial, lá o nome da associação, com o CNPJ, que é um trabalho sem fins lucrativos, que não tem patrocínio e que a gente vive de ajuda, de doações, de venda de caneca, venda disso, venda daquilo, mas a gente ali é o trabalho social que a gente faz. E aí o ano que vem, por coincidência, dia 4 de maio, completa 20 anos que a gente está lá.